Olá pessoal, saudações ONLUZ. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Momento Terapêutico, em que a gente traz algumas informações, algumas reflexões, algumas orientações para que você possa trazer para a sua vida, aplicar para a sua vida, caso você esteja passando por algum momento em que se encaixa com essas informações que a gente traz para vocês, como uma forma de expandir ainda mais, de clarear ainda mais aquela situação que você está vivenciando e assim poder trazer uma solução, fazer uma escolha de uma forma muito bem clara, harmônica e que vai trazer muito mais equilíbrio para a sua vida, certo? Peço para que você então conheça um pouquinho mais do nosso trabalho aqui do Instituto ONLUZ, acessando o nosso site, navegando por todas as opções que nós temos ali, analisando também os depoimentos de algumas pessoas que fazem acompanhamento terapêutico conosco e como a gente conseguiu, através da disciplina, da dedicação de cada um também, trazer uma transformação para a sua vida. Peço para que você que não segue a gente aqui no Instagram também ou aqui no YouTube, entre nas nossas redes sociais, segue a gente lá para não perder nenhuma das dicas que nós estamos trazendo e com toda a modificação também na nossa forma de trabalho que nós estamos trazendo agora a partir do mês de dezembro e que nós vamos trazer ainda mais algumas alterações a partir de 2025, para que vocês possam ficar ainda mais recebendo, mais atentos e recebendo ainda mais essas dicas para poder ajudar e contribuir cada dia mais com cada um de vocês. E nesse momento terapêutico, gente, da quarta semana do mês de dezembro aqui de 2024, quase chegando ao finalzinho do ano, gente. Estamos quase encerrando 2024. Faltando pouquinhos dias, para que esse ano se encerre. E esse tema que eu vou trazer para vocês, ele tem a ver com muitas pessoas, Muitas pessoas que chegam até nós aqui no Instituto ONLUZ e que passam por isso ou que já passaram por isso e que muitas vezes ainda não conseguem lidar com essa situação, tá? Que é o desprezo nos relacionamentos. Como que eu lido com isso? O que acontece para eu me sentir tão dolorido, tão sofrido, dolorida, sofrida, com o desprezo nos relacionamentos afetivos, relacionamentos conjugais que acabam acontecendo com cada um de nós. A gente já passou por alguma situação dessa em algum momento da nossa vida, E o que a gente deve observar, então, e se trabalhar, se conhecer e se curar em relação a cada uma dessas situações, ou com esse desprezo, que a gente acaba vivenciando, então. Então, no momento presente, em termos de relações humanas, de autocuidado, a gente deve demonstrar, que algo dolorido, algo sofrido na vida conjugal de muitas pessoas acabam acontecendo. Que além do desprezo, gente, também é o desrespeito, é a desconsideração que algumas pessoas têm para com as outras num relacionamento conjugal, tá? Então esses sentimentos, eles foram ou ainda estão sendo vividos nos casamentos, nas famílias como um todo, Seja na relação entre familiares, irmãos, pais, filhos, mas também dos cônjuges. Então essa é uma situação que todas as famílias vivenciam. Todo mundo já passou por alguma situação nesse sentido e isso acaba gerando uma condição muitas vezes na gente que é muito delicado e acaba afetando muito a mente das pessoas, que é o desenvolvimento do sentimento de rancor. E o rancor, ele está muito associado também a mágoas, a tristezas, aquela situação em que a gente vai guardando muitas informações doloridas e sofridas dentro de nós. E o rancor, ele acaba se manifestando de uma forma em que a pessoa fica remoendo aquele fato, remoendo aquele acontecimento, fica guardando aquela dor muito profunda e pode vir a desencadear muitos fatores negativos para a vida da pessoa que mantém esse rancor nos seus sentimentos ali, guardado no seu coração
e gerando muitos acontecimentos negativos para a sua vida. E isso pode gerar, então, um adoecimento mental e que gera, então, muitos transtornos para a vida, tá? Gerou, inclusive, ligações doentias entre as pessoas. Então, o rancor é aquela coisa que a pessoa, ela tá vendo que tá sofrendo, tá vendo que tá passando por um desafio muito grande naquele relacionamento, mas ela fica remoendo aquilo, ela não consegue se desvencilhar daquela dor e daquele sofrimento, e ela fica presa àquela situação e desenvolve então um relacionamento doentio entre os cônjuges, ou um relacionamento doentio entre o pai e os filhos, entre os filhos e os pais, entre irmãos, muitas vezes também acaba acontecendo isso. E isso vai gerando, gente, nas pessoas memórias de muita violência nos relacionamentos, seja uma violência verbal, emocional, psicológica, e em alguns casos pode chegar também à violência física, tá? Isso porque nós podemos ter isso, gente, é porque nós podemos ter um perfil comportamental diferente, perfis que são antagônicos, ou seja, são totalmente contrários uns dos outros, perfis que foram guardando desde muito cedo memórias que trouxeram muita dor e sofrimento para as suas vidas. Muitas vezes, esses perfis comportamentais acabam se negativando, vamos dizer assim, se desequilibrando por conta de muitos traumas que a pessoa ela foi guardando, muitas vezes desde a sua infância, situações traumáticas que ela acaba trazendo também da hereditariedade, os comportamentos que foram sendo moldados com o convívio com as pessoas de todos os seus meios, seja o meio familiar, seja os colegas, os amigos, o trabalho, enfim, todos os ambientes que a gente vai frequentando, a gente também acaba sendo moldado no nosso comportamento, tá? E todo esse esforço, muitas vezes, que a gente acaba fazendo nesses ambientes para ser aceito por algumas pessoas, por alguns grupos, vai também formando o nosso perfil comportamental, vai fazendo com que o nosso perfil natural de comportamento vá sendo ajustado de acordo com aquela situação que a gente vive, e a gente pode muitas vezes fazer um esforço tão grande para poder se adaptar a determinados grupos, a determinadas pessoas, e esse esforço pode moldar o nosso comportamento, se tornando ele muitas vezes mais agressivo, mais intempestuoso, um comportamento muitas vezes que a gente vai trazer dificuldades para os nossos relacionamentos, tá? E devido a tudo isso, gente, algumas pessoas elas vão tendo esse comportamento, então, mais desrespeitoso, mais agressivo, mais impaciente, mais controlador ou manipulador em relação ao outro, tá? E nesse ponto, a comunicação, ela também vai ficando falha. As pessoas elas não vão conseguindo expressar aquilo que elas precisam, aquilo que elas verdadeiramente estão sentindo, as suas necessidades, elas não conseguem colocar para fora aquilo que elas estão precisando naquele momento, né? Aquilo que pode vir a trazer um benefício para todas as pessoas envolvidas. Então, muitas vezes a comunicação ela acaba não acontecendo por algum medo de alguma represália, né? De algum julgamento, de alguma condenação que alguns dos membros familiares eles podem manifestar devido ao seu perfil comportamental estar também desequilibrado, desajustado, certo? Por conta de todas as experiências que a pessoa foi vivendo, por conta de tudo aquilo que ela precisou se moldar de acordo com aquele acontecimento, com aquele ambiente que ela
foi sendo forçada muitas vezes a agir de determinada forma que é contrária à sua essência. Então isso a gente foi fazendo muitas vezes com que algumas pessoas, ao invés de se comunicar abertamente, elas fossem se isolando, fossem se fechando, fossem se calando, fossem engolindo muitas coisas para muitas vezes acabar não gerando um conflito maior. Só que esse conflito externo que muitas vezes foi evitado, foi gerando um conflito interno na pessoa, tá? E quando a gente acaba vivenciando esse tipo de situação, muitas dores, muitos sofrimentos acabam então acontecendo e a gente acaba desprezando o outro e sendo desprezado. Então, quando a gente acaba descobrindo qual é o nosso perfil comportamental, que eles podem ser 4, né? São 4 fatores, gente. O perfil comportamental dominante, o influente, o estabilidade e o conformidade. Então, esses são os nossos 4 perfis comportamentais, que a gente nasce com um deles mais desenvolvido e com o passar do tempo a gente vai se adaptando também, né? Vai evoluindo, vai expandindo esses outros perfis em nós de acordo com aquilo que a gente vai precisando então se desenvolver aqui, ok? Então esses perfis comportamentais, gente, eles são muito importantes para definir a nossa personalidade, para definir o nosso caráter. E quando a gente vai fazendo com que esses perfis eles vão entrando em conflito, vamos dizer assim, quando as pessoas elas estão no mesmo meio familiar ou mesmo meio conjugal e elas são perfis antagônicos, como por exemplo, uma pessoa que é do perfil dominante, que é aquela pessoa que é bastante, ou do perfil influente também, né? Que são pessoas que são mais para frente, né? Pessoas que gostam de sociabilizar, pessoas que gostam de interagir, pessoas que gostam de ter o controle muitas vezes da situação em suas mãos, elas acabam agindo muitas vezes, dependendo da situação em que ela precisou fazer um ajuste muito forte, ou querer manter o domínio sobre determinada situação, elas acabam agindo muitas vezes de uma forma mais agressiva, querendo ter o controle, o domínio sobre determinada situação ou pessoa, e isso acaba gerando então um desafio muito grande nos relacionamentos, se a pessoa, o seu cônjuge principalmente, ele é do perfil influente ou do perfil conformidade, ou melhor, do perfil estabilidade ou do perfil conformidade, que são pessoas que são mais quietas, mais calmas, elas preferem não entrar em conflito, elas preferem muitas vezes guardarem seus sentimentos ao invés de expô-los, porque sabem que pode vir gerar algum conflito. Então elas acabam se tornando pessoas um pouco mais submissas, tá? E aí isso acaba gerando também o conflito, né? Então quando eu sei qual é o meu perfil comportamental, eu vou saber identificar tudo aquilo que eu preciso para trazer um equilíbrio maior, um melhor equilíbrio então para esse relacionamento conjugal, para esse relacionamento familiar, para que eu possa então trazer um desenvolvimento melhor para tudo e para todos, tá? Agora, quando essas circunstâncias, né, acabam acontecendo e eu acabo só olhando para o lado pessoal, levando tudo para o lado pessoal e não entendendo por que aquele desafio, aquele comportamento, aquele conflito pode estar acontecendo ali, tudo pode ser piorado ainda mais quando a gente leva somente e exclusivamente para o lado pessoal, quando a gente não consegue observar atentamente o que realmente está acontecendo ali. Então essas situações elas podem ser bastante complicadas para a nossa vida, tá? E o que pode acontecer muitas vezes quando eu percebo, né, que tem tudo isso, que está acontecendo esse conflito por conta de personalidades e comportamentos que são antagônicos, esses papéis eles podem se inverter, tá? Então eu posso
sabendo qual é o meu perfil comportamental, eu posso avaliar aquela situação que está acontecendo ali e inverter essa situação, inverter aquele conflito, fazendo com que ocorra um diálogo mais assertivo, um diálogo mais empático com as pessoas, para que a gente possa ter então um entendimento melhor do que está acontecendo ali, tá? E todas essas situações, elas são observadas na análise comportamental, na análise do perfil ali da pessoa, para identificar justamente aquilo que está sendo vivenciado, né? Identificar o porquê que a pessoa muitas vezes pode ter aquele momento mais desafiador na sua vida, aquele momento mais agressivo, aquele momento em que ela está desprezando o outro ou se sentindo desprezada. Quanto mais ela for identificando as suas vulnerabilidades, o que a gente chama de baixa dominância, ou baixa influência, ou baixa estabilidade, ou baixa conformidade, que são os desafios que a pessoa ela manifesta, né, na sua personalidade, no seu perfil de comportamento, mais ela vai conseguindo contornar, né? Como eu falava hoje, né? Antes de gravar aqui para vocês, eu fiz um atendimento com uma pessoa, eu fui falando com ele exatamente isso. Quando a gente vai tomando consciência das situações em que nós vamos nos tornando mais fragilizados, mais vulneráveis, muitas vezes quando a gente vai se tornando uma pessoa em que os outros vão se aproveitando da gente, em que nós vamos sendo usados para que eles tenham benefícios e desprezados na nossa verdadeira essência, quanto mais a gente for se conhecendo e percebendo quais são os nossos potenciais, quais são as nossas habilidades, mais a gente vai conseguindo contornar essa situação para que fique bom para todo mundo. Então, quanto mais eu for me conhecendo, mais eu vou conseguindo saber até que ponto eu posso levar uma discussão adiante, que às vezes é sempre falha, né, gente? Então, a gente sempre recomenda que através da comunicação não violenta, quando eu percebo que os ânimos estão ali acalorados, eu preciso observar aquela situação e dizer o seguinte: olha, esposo, esposa, pai, mãe, enfim, com a pessoa que você está tendo aquela discussão mais acalorada naquele momento. Agora eu estou sem condições de poder conversar com você. Agora eu não estou conseguindo colocar aqui os meus pensamentos no lugar para poder te responder. Então, eu vou me retirar agora, eu vou para o meu cantinho, eu vou meditar, eu vou ficar ali, né, refletindo sobre o que nós conversamos até o presente momento. E quando eu estiver mais calmo, a gente pode retornar à nossa conversa para poder solucionar exatamente da onde a gente parou, para a gente conseguir solucionar tudo isso, tá? Então, quando o meu perfil comportamental eu percebo que ele está nesse desajuste, eu preciso ter essa consciência de que não adianta eu muitas vezes conseguir ou tentar resolver aquele assunto naquele momento mais acalorado, tá? Porque isso vai gerar muito mais transtorno, muito mais perturbação para a vida ali do casal muitas vezes, ou para a vida da família que está ali passando por aquele desafio, por aquele conflito, tá? Então, quando eu percebo que eu estou passando por esse desprezo, ou quando eu estou desprezando alguém, certo? Devido ao meu perfil estar desajustado, devido ao meu perfil estar em conflito comigo mesmo, tá? Mas eu vou conseguindo organizar e contornar essas situações, mas eu vou conseguindo me observar de acordo com aquilo que está acontecendo para poder colocar em prática as minhas habilidades, os meus dons, as minhas potencialidades, né? As minhas virtudes, para que eu consiga justamente contornar essa situação para ficar bem para todo mundo, tá? E nesse ponto, além de eu saber qual é o meu perfil comportamental e como eu tenho que fazer os ajustes nele, a homeopatia terapêutica integrativa também pode contribuir para que eu possa me conhecer mais, para que eu possa entender melhor o porquê que todas aquelas situações também acabam acontecendo na minha vida, tá?
E se alguém acaba gerando desprezo, né, acaba guardando rancor, isso também indica, gente, que ambos, tanto quem gera o desprezo, quanto quem guarda o rancor, quanto quem está sendo desprezado, ambos podem ter vivenciado situações no passado muito semelhantes ao que está acontecendo no aqui e no agora, tá? Então, por quê? Porque a gente acaba repetindo um padrão de situação que a gente traz lá dos nossos pais. Situações que a gente viveu na infância, na adolescência, na juventude, situações muitas vezes de abandono, de maus tratos, de violência que a gente foi vivendo, e aquele desprezo todo que eu estou gerando é porque eu também fui desprezado. Então, a gente muitas vezes acaba pagando na mesma moeda, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes a pessoa desprezou, ela vai ser desprezada, porque é uma lei de ação e reação que acaba acontecendo ali também, tá? Então, se a pessoa não se observa, se a pessoa não se trabalha, se a pessoa não se conhece, se ela não sabe quais as suas vulnerabilidades, ou se ela tenta esconder aquelas situações, mas ela pode gerar esse sentimento ou essa situação de desprezo para a vida dela e para a vida das outras pessoas, tá? E ela vai reproduzindo tudo isso, ela vai gerando tudo isso para a vida das outras pessoas. Então, no primeiro sinal que isso vai acontecendo nas nossas vidas, a gente sempre deve nos observar, sempre deve buscar o auxílio de algum profissional que vai nos ajudar a identificar esses fatores, que vai ajudar a identificar qual é a personalidade, qual é o comportamento, o perfil de comportamento que eu tenho, para que eu possa conseguir lidar melhor com cada uma das situações e ir fazendo os ajustes necessários nos meus relacionamentos, ou primeiramente no relacionamento comigo mesmo, para que os relacionamentos que eu vivencio ou as pessoas com as quais eu convivo, eu possa ter um relacionamento cada vez mais equilibrado com cada uma delas. Porque a gente sabe que muitas pessoas, elas buscam conselhos, né? Muitas pessoas, elas vão buscar a ajuda de um amigo, de um conhecido, de um familiar, para saber como que ela pode lidar com aquela situação. E a gente sabe que alguns conselhos, as pessoas, elas podem até dar no sentido de, se eu fosse você, eu faria essa situação aqui, eu teria esse posicionamento aqui, eu agiria dessa forma aqui. Porém, esses conselhos, gente, eles são muito embasados nos achismos, né? E isso pode muito mais prejudicar uma pessoa do que realmente ajudar. Então, é muito mais preferível, né, que você, que está sendo buscado para dar um conselho, você possa indicar para a pessoa, olha, é melhor você buscar um profissional que vai te ajudar a solucionar esse conflito que você está vivenciando no seu ambiente. Se você está sendo desprezado, se você está guardando mágoa, rancor, tristeza e tantos outros sentimentos, busque um profissional que vai te ajudar, que com certeza vai ser o melhor conselho que você vai dar para alguém, tá? Então, quando muitas vezes as pessoas elas querem desabafar ali com você, né? Ou se você busca alguém para desabafar, o desabafo ele simplesmente vai colocar para fora aquele momento que você está vivendo, porém ele não vai gerar uma cura, né? Esse desabafo ele não vai fazer com que você melhore o seu comportamento, porque muitas vezes o desabafo é só colocar para fora, mas não vai fazer com que você reflita sobre aquela situação, não vai fazer com que você entenda o porquê que está sendo desprezado, o porquê que está guardando rancor, mágoa, ressentimento e assim por diante, tá? Então, quanto mais você for olhando atentamente para você e for percebendo também, né, quais são todos os outros sentimentos que afloram quando você está passando por aquela situação de desprezo, e for buscando justamente um profissional que vai mostrar para você, que vai indicar para você qual é o caminho para fazer essa cura com mais intensidade, mas você vai liberando aquela situação, aquele rancor, aquela mágoa, aquele ressentimento, e isso vai fazer com que você consiga trazer de volta um relacionamento mais harmônico e equilibrado, seja com seu cônjuge, com o pai, com a mãe, com o irmão, com filhos, enfim, com aquela pessoa que você sentiu esse desprezo. E aí você tem que soltar tudo isso também, né, gente? Você tem que soltar
aquele relacionamento que você está levando bastante desaforo, vamos também dizer assim, né? Que você está sendo desprezado dioturnamente, que você já está tentando ajustar, se você já está em processo terapêutico, que você está vendo que todo o esforço que você está fazendo, ele não está também solucionando, gente, tem que prestar atenção, se vale a pena também manter algo ali só para não ficar sozinho. Né? Se você está levando desaforo para casa todos os dias, dentro da própria casa, vamos dizer assim, tem que repensar muita coisa, tá? Porque a gente tem que renunciar a muitas coisas, renunciar a muitas das situações que acabam acontecendo. E quanto mais a gente vai renunciando, quanto mais a gente vai entregando para que cada uma das pessoas vá se trabalhando também, mais a gente vai conseguindo também equilibrar isso, porque não adianta uma única pessoa no relacionamento buscar melhorar, enquanto que a outra só vai ficando nas costas, né? É como um tempo atrás uma pessoa trouxe para mim o que o seu cônjuge disse para ela, né? Ela disse assim, que ele um certo dia falou que tudo que ele não precisava fazer nada porque ela já estava fazendo pelos dois, que ele não precisava buscar nada, que ele não precisava agir de uma forma diferente porque ela já estava fazendo, então estava de bom tamanho. Então também tem isso, né, gente? Se apenas uma pessoa puxa e a outra fica lá, né, sendo puxada, também não dá muito certo, tá? Então vamos observar cada uma dessas situações para que você possa ir se trabalhando cada vez mais e ir identificando todos esses pontinhos que fazem com que você seja desprezado ou com que você esteja desprezando, porque são muitas dores emocionais que todos nós guardamos, e quanto mais a gente for identificando isso em nós, quanto mais a gente for identificando qual é o nosso perfil de comportamento, mais a gente vai conseguindo moldar tudo isso, ajustar tudo isso e ter ainda mais um equilíbrio nos relacionamentos que a gente precisa, que a gente busca. E que a gente merece também ter paz e equilíbrio e harmonia nos nossos relacionamentos para que a gente possa ter mais qualidade de vida em todos os setores da nossa vida. Certo, gente? Pois bem, estas eram as orientações terapêuticas do Momento Terapêutico dessa quarta semana de dezembro de 2024. Semana que vem, gente, a última semana, os últimos dias, os últimos momentos de 2024, que a gente vai trazer mais orientações para encerrar 2024 e para iniciar 2025 com mais orientações para um momento terapêutico que você com certeza vai trazer, né, mais essas informações para aplicar para a sua vida e ter um 2025 bem mais equilibrado e harmonioso também, certo, gente? Bem, agradeço a cada um de vocês que acompanhou até o final e nos vemos então na próxima semana, certo? Que sou eu que vou trazer para vocês essas informações. Então nos vemos na próxima semana, gente. Quem se ama se cura. Até mais. Tchau, tchau.